Boa noite mais uma vez aos irmãos. Graças a Deus, iniciando esse ano, culto de oração, reunidos para meditarmos na palavra do Senhor. Vamos orar e depois vamos iniciar a mensagem na noite de hoje. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por esse dia, pela oportunidade de iniciarmos o ano, estarmos na Tua presença, por cada um que pôde chegar. Abençoe também aqueles que estão ainda em férias, que Tu possa dar um bom tempo de descanso e que nós nesse ano possamos honrar e glorificar o Teu santo nome, vivendo uma vida de santidade na Tua presença. Ajuda-nos nesse momento, através da Tua palavra, a entendermos, ó Deus, os propósitos que Tu tem para a nossa vida e que nós possamos honrar e glorificar o Teu santo nome. Somos gratos, perdoa os nossos pecados, pela comunhão, pela vida em Cristo Jesus que eu oro. Amém. Livro de Atos, capítulo 22, Atos 22, versos de 1 a 16. Atos, capítulo 22, versos de 1 a 16, diz assim a palavra do Senhor. Homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar em língua hebraica, maior silêncio guardavam, e disse: Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso, da Sicília, e nessa cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós sois hoje. E persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisão tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote minha testemunha e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer amarrados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já a caminho de Damasco e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra e ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem é, Senhor? E ele disse-me: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor me disse: Levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que deve se fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, homem piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apressando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. Uma vida transformada. Aqui nós vemos a vida do apóstolo Paulo. Paulo nos traz muitos ensinamentos. Por quê? Porque ele fez coisas extraordinárias para Deus depois que se converteu a Cristo. A partir da redenção, então, ele, por crer em Cristo, Atos 9 fala, quando ele se converte no caminho a Damasco, aqui ele lembra alguns acontecimentos nessa passagem, ele teve um testemunho que é difícil de se igualar, tanto nas Escrituras, no Novo Testamento, como nos nossos dias. Mas é um testemunho que não está distante de todo aquele que é salvo pela mesma graça, a graça redentora de Jesus Cristo. Gálatas 1,14. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Aqui no capítulo 22, versos 3 e 5, mostra que Paulo não era um homem ateu. Paulo era um homem religioso, um homem consagrado a Deus conforme a lei do judaísmo. Então ele foi criado e educado num ambiente espiritual. Diz ali que ele foi criado como judeu, nascido em Tarso, e ele foi criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso a Deus. Então ele era um homem que servia a Deus
conforme a lei. Então, o início da vida de Paulo é marcada por um homem religioso, mas um homem que tinha um coração distante de Deus. Ele era um homem zeloso ao extremo de ser violento, ao extremo de ser brutal com aqueles que criam em Jesus Cristo como Salvador. Ele foi um perseguidor implacável da igreja primitiva, mas ele se dizia zeloso por Deus. Capítulo 13 de Atos, versículo 9. Paulo nasceu com o nome de Saulo. Lá, antes da conversão, ele se chamava Saulo. Ele teve o seu nome mudado. Ali no capítulo 13 de Atos, versículo 9, marca a mudança do nome para Paulo. Então ele nasceu em Tarso, na Sicília, por volta do ano 1 ao ano 5 depois de Cristo. Hoje a Sicília é a Turquia. Então ele era um homem da linhagem benjamita com ascendência hebraica. Filipenses 3, de 5 a 6, fala sobre isso. Seus pais, eles eram fariseus, eles eram zelosos. O fariseu ele era um nacionalista judeu, extremamente fervoroso, aderiam à lei de Moisés e viviam conforme a lei de Moisés. Então, o fariseu ele procurava proteger os seus filhos das influências dos gentios e do mundo daquela época. Paulo falava o grego e falava um pouco do latim. A família de Saulo era cidadã romana. Ele era um cidadão romano. Ali no capítulo 22 mesmo, narra sobre isso, aqui em Atos 22, ali a partir do versículo 25. E quando o estavam atando, quando ele foi preso, Paulo estava sendo preso por correias pelo centurião, ele disse, é lícito prender um cidadão romano. Então ele era judeu e ele era romano, ele tinha uma dupla nacionalidade. Ele tinha um fluxo livre entre os romanos e entre os judeus. Por isso que ele perseguia a igreja. Ele era um homem extremamente zeloso por Deus, versículo 3 do capítulo 22. Então Saulo, com 13 anos, ele foi entregue aos pés de Gamaliel para ser instruído na lei, aprender como se fosse um rabino a viver de forma que agradasse a lei. Então ele aprendeu a história judaica, aprendeu os salmos, ele aprendeu os profetas, ele foi instruído para servir a Deus. Por quê? Porque ele debatia as escrituras com muito fervor e afinco. Ele era um homem conhecedor, ele era um homem culto, não só das coisas do mundo, mas ele era um culto na palavra de Deus. Debatia os principais pontos da lei. Então ele tornou-se um advogado do Sinédrio contra o evangelho. Ele combatia o evangelho com base na lei. A Suprema Corte Judaica fazia com que ele, colocando a sua fé em Deus, defendesse tudo aquilo que a lei dizia que era certo. Então ele era um homem zeloso e ele agredia o caminho do Senhor. Atos 7, 58 e 59, parte A. E expulsando da cidade o apedrejaram. Aqui está falando de Estevão. Quando Estevão deu o seu testemunho, foi expulso e ele foi apedrejado. E fez-se naquele dia um grande... E o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então Saulo conspirou contra Estevão, apedrejando. E capítulo 8, versículo 1 de Atos. E também Saulo consentiu na morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Então um homem zeloso por Deus, mas perseguindo o evangelho. Por quê? Porque ele não aceitava que Jesus Cristo era o Messias prometido e que veio para ser o Salvador do mundo. Então Paulo relata isso aqui no versículo 20 do capítulo 22, que ele era zeloso ao ponto de perseguir a igreja. Estava presente no julgamento de Estevão, onde ele consentiu na morte do servo de Deus. Ele assolava a igreja conforme Atos 8:3.
Ele entrava nas casas e ele procurava as pessoas que diziam, eu sou um cristão, e ele levava preso. Um homem extremamente religioso, mas condenado em razão dos seus pecados. Leia depois Atos 9, de 1 a 22, dá detalhes sobre a conversão de Paulo. Relata o encontro de Paulo com Jesus Cristo no caminho para Damasco. Ele encontrou a Jesus Cristo, ele teve uma vida transformada pelo poder do Senhor. De um homem religioso, ele passou a ser um pregador do Evangelho. E ele passou a ser perseguido por pregar o Evangelho, quando ele teve a sua vida transformada. E é o que ele está narrando aqui no capítulo 22 de Atos, dando testemunho daquilo que Jesus Cristo fez com a sua vida. E ele então estava mostrando que eu abandonei o sucesso do mundo, eu abandonei o sucesso de ser um cidadão romano e servir ao judaísmo para servir ao Senhor Jesus Cristo. Então ele abandonou as regalias desse mundo, as credenciais que ele tinha. Por quê? Porque ele foi um preso pelo Senhor. E ele narra isso aqui no capítulo 22. Paulo está diante de um fórum que ele apoiava, agora sendo réu, preso pelo Senhor, mostrando aquilo que ele era no passado, um perseguidor da igreja, ele estava sendo perseguido, mostrando por quê? Porque ele tinha posto a fé em Jesus Cristo. Ele se declarou um cristão, uma vida transformada. Eu sou um funcionário do Senhor, eu trabalho para aquele que me salvou. É o que o Paulo está fazendo, pregando o Evangelho. Um homem que matou, um homem que perseguiu, agora estava sendo perseguido. Ele, mesmo assim, ele não desistiu de ser uma testemunha. Porque quando a pessoa entende que é pecadora, recebe a Jesus Cristo como Salvador, tudo que possa sobrevir à sua vida não tem valor em relação às coisas desse mundo. Então, ele suportou a perseguição. Por quê? Porque ele entendeu aquilo que ele fez contra a igreja e que agora estavam fazendo com eles. Ao invés de indagar por que estavam fazendo, não, ele estava dando razão da sua fé. E isso é um desafio para as nossas vidas, irmãos. Aonde nós vivemos, aonde nós trabalhamos, aonde nós moramos nos dias de hoje, as pessoas nos perseguem porque nós declaramos ser servos de Jesus Cristo. Nós já tivemos uma vida transformada. E com o nosso testemunho, nós precisamos mostrar a essas pessoas que elas também precisam ter uma vida transformada. Atos 9,15, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Então foi o Senhor que separou ele. Quando lá em Atos 9, quando Ananias vem e fala com ele, e ele disse, mas Senhor, esse homem persegue a igreja, e o Senhor falou para Ananias, esse homem para mim é um vaso escolhido. Eu separei ele, mesmo que ele esteja perseguindo a igreja, eu separei para pregar o evangelho para os gentios, para os judeus, para toda a criatura. Então, um instrumento escolhido para levar o nome do Senhor. Tu tens sido esse instrumento escolhido como um salvo em Cristo Jesus? Aonde Deus te coloca para testemunhar, para pregar o evangelho? Tem suportado as afrontas? Capítulo 22, versículo 10. Então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor me disse, levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que deve ser feito. Então, o que devo fazer? Pergunte ao Senhor, o que devo fazer para melhor te servir, Senhor, nesse ano de 2024? Talvez eu tenha sido negligente em 2023, mas eu quero fazer o melhor. Pergunte ao Senhor, Senhor, o que posso fazer melhor? Para que as pessoas possam ver que realmente sou um Paulo, um cristão, transformado pelo sangue de Jesus Cristo. Porque eu ainda vivo nesse mundo, mas esse mundo para mim não tem sentido. O sentido para mim é ser uma testemunha do Senhor aonde Deus me coloca. O que devo fazer, Senhor? Então, quando Paulo pergunta, o Senhor desafia. Me conhece mais, Paulo, porque quanto mais tu me conhecer, mais tu vai ter intrepidez para ser essa testemunha. E isso é um desafio para as nossas vidas, irmão. Conhecer profundamente o Senhor, através da leitura da palavra de Deus, através do meditar na palavra de Deus, da oração, do aprendizado, eu me desenvolver, buscar, talvez da forma didática, me desenvolver espiritualmente, para melhor servir ao Senhor, para melhor conhecer
o Senhor, trabalhar não para o governo romano, não para o meu salário, não para o meu patrão, mas para o Senhor. Eu preciso do emprego, preciso, mas isso não deve ser prioridade no meu coração. O tempo que eu tiver, eu preciso disponibilizar em primeiro lugar para servir ao Senhor. Não estou dizendo que tu tenha que abandonar tudo, porque tu não vai ser um missionário, talvez não vai ser um pastor, mas aonde Deus te coloca, por ter essa vida transformada como Paulo, tu pode pregar o evangelho. Então a palavra é pregada quando nós damos testemunho, como Paulo deu testemunho aqui diante desses homens. Ouvi aquilo que Deus fez comigo, foi o que o Paulo estava falando, o que perseguia a igreja, dando testemunho da vida transformada. Então Paulo aceitou o desafio de Deus, por quê? Porque Deus mudou a vida de Paulo, mudou o entendimento, mudou o coração, mudou as prioridades de Paulo, porque Paulo se entregou ao Senhor e conheceu profundamente o Senhor. E aí ele passou a impactar a vida das pessoas. E isso é o que nós devemos fazer, aonde Deus nos coloca. Deus olhou para Saulo, um homem religioso, e o desafiou a mudar e ter um relacionamento, ser um Paulo, um homem do Senhor. Então, talvez seja a tua condição de não se dedicar ao Senhor, talvez até não tenha Jesus Cristo como Salvador, vai nos ouvir mais tarde pelas redes sociais, talvez Deus esteja falando ao teu coração para ter uma mudança, para que a tua vida possa ser transformada e tu possa testemunhar do Deus verdadeiro. Talvez tu seja um religioso, enganado pela doutrina que não é uma doutrina conforme a palavra do Senhor, vivendo, fazendo as coisas que não agrada a Deus, achando que está agradando a Deus. Então precisa ouvir o que Deus tem dizer para ti. Deus quer te dizer o que tu tem que fazer, mas para isso tu tem que se interessar e entender o que Deus tem para tua vida. E isso passa por um relacionamento pessoal, através das Escrituras, através do meditar na palavra de Deus. Versículo 11. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Paulo já aqui mostra, no momento em que ele se converteu e perguntou ao Senhor, que farei? O Senhor deixou com que alguém guiasse ele para mostrar que a vida dele tinha que ser mudada verdadeiramente. Porque não era mais guiado, dando um entendimento que não é mais tu que vai guiar a tua vida, eu vou guiar da minha maneira. Por isso que alguém conduziu ele até Damasco para que ele pudesse entender os propósitos de Deus. Tu tens seguido a tua própria vontade ou tem buscado a vontade de Deus para a tua vida? Qual tem sido o teu comportamento na tua vida? Então, Deus tem algo especial que só tu pode fazer aonde Deus te coloca. Mas para isso, tu tem que entender que Deus tem que te guiar, Deus tem que te orientar para que tu possa fazer a vontade de Deus. E a revelação não é mais na visão como foi de Paulo, a revelação é na palavra do Senhor. Se tu não abre a palavra do Senhor, Deus não vai poder te mostrar o que Ele quer fazer com a tua vida. Então, há necessidade de buscar a palavra do Senhor. 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Paulo não estava enxergando, mas ele foi conduzido crendo que era a vontade de Deus pela fé onde Deus o levou. E lá, quando ele chegou, ele encontrou Ananias e Ananias deu vista para ele. E ele recobrou a sua visão lá em Jerusalém. Então, ele andou conforme Deus mandou que fosse pela fé e não pela vista. Gálatas 2,16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido que Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Paulo entendeu isso, porque ele vivia conforme a lei, mas agora ele era justificado porque ele colocou a fé em Jesus Cristo. E o Senhor o guiou, o Senhor o ensinou a ser humilde, a ser um homem dependente de Deus, para fazer a obra do Senhor. Por quê? Porque antes ele era arrogante, antes ele estava amando do judaísmo, da lei, ele estava amando dos romanos. Agora não, ele estava submisso, humilhado debaixo da potente mão de Deus para servir ao Senhor conforme aquilo que Deus desejava que ele fizesse. Então Paulo está aprendendo com isso a seguir as orientações do Senhor.
ele tinha uma tendência natural de fazer do seu jeito, de ser orgulhoso. Capítulo 9, versículos 2 a 8 de Atos fala do orgulho de Paulo, mas agora ele aqui foi quebrantado desse orgulho depois de conhecer a Jesus Cristo. 2 Coríntios 12, 7. E para que não me exaltasse pelas excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Não se sabe o que é esse espinho na carne, mas isso quebrou o orgulho do Paulo. Talvez pela resplendente luz ele tenha ficado com um problema de visão. Alguns comentaristas acham que possa ser isso. Então isso foi para quebrar o orgulho dele, para que ele pudesse depender do Senhor. Ele tinha visão, tinha, mas aquilo fazia ele lembrar de que agora ele não era mais o Saulo orgulhoso, e sim o Paulo, o servo do Senhor. Então o objetivo do Senhor no espinho da carne permitiu para que isso fosse uma marca e lembrasse Paulo sempre: eu vivo para o Senhor, eu vivo para a honra e glória do Senhor. 2 Coríntios 12, 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ou seja, eu não tenho mais orgulho, eu dependo do Senhor. A minha graça te basta, Paulo. E Paulo entendeu, e Paulo viveu pela graça de Deus a fé. Por quê? Porque ele foi sendo aperfeiçoado na sua fraqueza, o dia a dia, na dependência de Deus. Então Paulo foi uma bênção, porque ele se colocou nas mãos do Senhor. Lembra lá de Jó? Quando Jó, fiel a Deus, Satanás falou com Deus, e Deus disse assim: pode tocar em tudo que ele tem, inclusive na carne dele, ele não vai me negar. Satanás foi afrontar, assim como aconteceu com Paulo. Satanás está pronto a nos afrontar, irmãos, dia a dia, para que nós pequemos contra o Senhor. Mas nós devemos ter comportamento como o de Paulo, como o comportamento aqui de Jó, que está sendo referido, de fazermos as coisas que agradam ao nosso Deus. E Paulo entendeu isso depois dessa vida transformada. Não podemos servir ao Senhor neste mundo andando conforme as nossas forças ou o curso desse mundo, somente pela graça e pela fé em Jesus Cristo. A minha graça te basta, é que nós podemos servir ao Senhor. Não se ache autossuficiente, não se ache mais espiritual do que alguém que está ao teu lado. Faça as coisas para a glória do Senhor, porque aquele que está em pé, cuide para que não caia. Deus nos exorta. Filipenses 3:9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Jesus Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses 3:9. E ele fala no versículo 7 e 8 de Filipenses 3: mas o que para mim era ganho, reputei por perda em Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e me considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Paulo desistiu de tudo para depender do Senhor e viver de forma a aceitar o desafio de ser uma luz nesse mundo, de ser um sal nessa terra, para as pessoas poderem ver que ele é um homem transformado, que ele é um peregrino nesse mundo, que ele está logo, logo na presença do Senhor, a qualquer momento. E ele fala isso lá em 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Paulo viveu, depois de transformado, a cada dia, amando a vinda do Senhor, vivendo o dia de hoje como se fosse o último dia. E ele sabia que ele receberia uma recompensa, a coroa da vida. Aquele que vive de forma santa, separada, irrepreensível, fazendo a vontade de Deus nesse mundo, como se fosse o último dia aqui, vai receber, se Deus buscar ele hoje, a coroa da vida, a recompensa pela sua fidelidade, por aguardar e viver o último dia da sua vida como se fosse hoje. Nós não sabemos quantos dias Deus vai nos dar, mas todos os dias, se for em 2024 que Deus nos dê, que nós possamos ser um Paulo, viver para a honra e glória do nosso Deus. Porque nós encontramos a justiça em Cristo Jesus e nós devemos estar como Paulo,
preparado para as perdas das coisas desse mundo, materiais, de relacionamento, do que for, para servirmos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos manifestar a nossa felicidade maior, que é a salvação em Cristo Jesus. Um homem feliz, um homem com uma mente transformada, tem as suas prioridades nos caminhos do Senhor. E Paulo nos mostra dessa forma. Serviu ao Senhor até o dia em que o Senhor o chamou. Acabei a carreira, guardei a fé. Combateu todos os dias da sua vida de crente. É um desafio para nós nesse ano de 2024. Então, os ensinamentos com a vida de Paulo, a vida transformada. Primeiro, aprendemos que Deus pode salvar qualquer pessoa que atende ao seu chamado. Não importa. Não deixe de testemunhar nesse ano. Não importa que é um bandido, não importa que é um assassino, não importa que é um vizinho que quer o teu mal, não importa quem for. Deus pode transformar. Paulo fazia isso. Fazia isso com salvos em Cristo Jesus. Então não importa. Confie que Deus é quem transforma. Tu tem que ser a luz, tu tem que ser o testemunho, para que ele possa ver a diferença daquilo que ele faz de errado, de mal, com aquilo que Deus quer fazer com a vida dele, como fez com a minha, com a tua vida. Então não duvide que Deus tenha poder. A graça salvadora é extensiva a todo o homem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Paulo creu para que possa ter a vida eterna. Então, por mais desprezível que a pessoa possa ser, aos olhos humanos, aos nossos olhos, aos olhos de Deus, ela é tão preciosa como nós éramos antes da nossa conversão. Então, a graça salvadora é em Cristo Jesus. Mateus 13, 24, propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo. E aí ele fala no versículo 23 do capítulo 13 de Mateus: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, o outro 60 e o outro 30. Então toda a terra ela é fértil. Não é nós que vamos dar o fruto ou o resultado. Nós temos que ser o que espalha a semente, jogar a semente nessa terra. Se vai ser frutífero ou não, não nos importa. Nós devemos espalhar a boa semente. Deus transformou então esse homem extremista, altamente religioso, num homem fiel, um homem que matava mulheres, crianças inocentes, porque davam razão da sua fé. Deus perdoou tudo em Cristo Jesus e agora usa esse homem para transformar a vida. Então, não despreze ninguém. Não rotule as pessoas como o mundo rotula. Faça conforme a palavra de Deus mostra. Ah, mas ele não é digno. É digno. Tu não era digno. Por que Deus te salvou? Porque ouviu a palavra e aplicou a verdade na tua vida. O Espírito Santo trabalhou. Então, aprendemos então que todo homem para Deus é importante. Em segundo lugar, aprendemos com a vida de Paulo que qualquer pessoa pode ser uma testemunha humilde e poderosa de Jesus Cristo. Paulo foi isso. Atos 28, 31. E pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Já no fim da sua vida lá em Roma, ele pregando sem impedimento. 1 Coríntios 9,16, porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Então Paulo compartilhou o evangelho na prisão, livre, diante de incrédulos, diante do sinédrio, diante de todas as pessoas, queiram ouvir ou não queiram ouvir. Ele partilhou o evangelho, por quê? Ele aproveitou as oportunidades dadas por Deus. E é assim para conosco, irmãos, nesse ano de 2024, que nós possamos aproveitar e anunciar o evangelho. Vida, morte, sepultamento, ressurreição de Jesus Cristo. Isso é o que nós precisamos mostrar, para que as pessoas também possam crer conforme a palavra do Senhor. Não tenha medo. Paulo não teve medo de enfrentar os outros com as suas falsas doutrinas, com as suas ideias, com seus pensamentos mundanos, com as suas filosofias. Paulo mostrou, através da palavra do Senhor, o que ele era, o que aconteceu com ele e o que ele é.
para a honra e glória do evangelho. Isso é o evangelho. Então, um homem que depois da conversão morreu como um mártir, porque ele não deixou de negar a salvação em Cristo Jesus e anunciar o evangelho, porque verdadeiramente teve uma vida transformada. E por último, em terceiro lugar, nós aprendemos com a vida de Paulo que qualquer um pode se entregar completamente a Deus. Não só para ser um missionário, não só para ser um evangelista, pode se entregar completamente. Filipenses 1, 12 a 14. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Por quê? Porque viram que Paulo se entregou completamente ao Senhor. Por que tu não se entrega completamente ao Senhor para fazer a obra do Senhor? É um desafio para as nossas vidas, irmãos. Apesar de circunstâncias adversas, apesar da rejeição, louve a Deus como Paulo louvou a Deus. Compartilhe o Evangelho para que as pessoas possam aceitar Jesus Cristo como Salvador. Elas andam nesse mundo, orientadas por suas vontades, pelo curso desse mundo, na mão de Satanás. Nós precisamos resgatá-las através do Evangelho. A obra do Espírito Santo, nós somos um instrumento de Deus. Então, as dificuldades, os sofrimentos de Paulo produziram nele uma vida de santidade e uma vida que mostrou a consagração. E essa consagração trouxe resultado. Porque se eu digo e não faço, como vai ter resultado? Agora, se eu digo, faço com uma vida consagrada, santificada, separada do curso desse mundo, vai produzir fruto. De 100, 60, 30, vai produzir fruto para a glória do nosso Deus. Mas precisa haver uma entrega. Filipenses 1, 22, 1, 21. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, os últimos dias da vida de Paulo mostraram, não só os últimos, mas mostraram o sofrimento do mártir, mas desde a sua conversão, mostraram uma vida verdadeiramente transformada, entregue completamente ao Senhor, olhando para o alvo, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, sabendo que ainda hoje o Senhor pode me levar, mas enquanto eu estiver nesse mundo, eu vou servir de forma alegre. Por quê? Porque avanço do Evangelho depende do salvo em Cristo Jesus. Porque se Deus não nos usasse nesse mundo mais, Ele já nos teria levado quando nós recebemos a salvação. Então, o Evangelho, para progredir, precisa de Paulos, que vão viver uma vida consagrada ao Senhor. Sempre ressalto que não é importante como nós começamos a vida cristã, mas como nós terminamos. Porque é o que fica marcado, irmãos. Tudo mais vai ser esquecido. Ah, mas o Davi fez isso, fez aquilo no passado. Mas se as pessoas olharam para aquilo que eu estou vivendo hoje, nos últimos dias da minha vida, vai ficar como resultado. Não que quando estiverem lá na beira do meu caixão vão dizer que homem bom, não. Vão lembrar de que foi um servo fiel, um servo que honrou e glorificou a Deus com a sua vida. Por quê? Porque ele produziu frutos dignos de uma vida consagrada. Uma vida verdadeiramente transformada. Então, o desafio para nós salvos é para que Deus nos transforme nossa mente e nosso entendimento dia a dia através da sua palavra. Se ele ainda não tem permitido a Deus fazer isso, para que possa moldar o nosso caráter dessa nova criatura para dar honra e glória ao nosso Deus. Porque nós não podemos negar a responsabilidade de sermos a luz nesse mundo, o sal nessa terra. E só através de uma dedicação, de uma consagração, a dependência do Espírito Santo, é que nós vamos poder fazer a obra do Senhor. As recompensas não são nesse mundo. Não se preocupe em ter recompensas materiais ou um tapinha nas costas. Se preocupe em fazer para a glória de Deus. Então responda ao desafio da palavra do Senhor se não tem sido fiel, para que Deus possa te usar. E tu terás paz e alegria em meio às tribulações. As dificuldades vão existir? Vão. Deus não vai nos livrar das dificuldades. Mas em meio às tribulações,
as dificuldades como Paulo, para mim o ganho é Cristo, o resto é tudo esterco, é tudo refúgio deste mundo, porque ele entendeu o desafio de Deus para a sua vida. E aquele que talvez vai nos acompanhar mais tarde pela rede social e não tem Jesus Cristo como Salvador, Deus quer que também tu tenha uma vida transformada, assim como foi a vida de Paulo. Para tanto, precisa crer no Evangelho, na vida, na morte, no sepultamento, na ressurreição de Jesus Cristo. Reconhecer que ele veio ao mundo para morrer pelos teus pecados, para pagar o preço que tu era incapaz de pagar com as tuas boas obras e com uma vida religiosa que talvez tu possa estar vivendo, mas que não agrada a Deus. Receba Jesus Cristo como Salvador. Nos procure pela rede social, nós podemos te mostrar como tu pode aceitar Jesus Cristo como Salvador. 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo entendeu isso. Se tu ainda não entendeu, que tu possa nos procurar e nós vamos mostrar como também tu pode ter um coração humilde que dependa de Deus para que possa receber a Jesus Cristo como Salvador. Porque nenhum nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Confesse a Jesus Cristo como teu Salvador com a tua boca, se confessares ao Senhor como teu Salvador e creres que realmente ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com a boca se faz a confissão, mas com o coração se põe a fé e se crê para a salvação. Que Deus possa fazer a obra, então, em cada coração e que a palavra de Deus nesse ano possa ser propagada, pregada, não só aqui na igreja, mas com a vida de cada um de nós para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Pai amado, obrigado mais uma vez pela tua palavra, pelo testemunho da vida de Paulo, Deus, que foi um homem que foi mau aos teus olhos, religioso, perseguidor da igreja, mas quando entendeu a sua condição de pecador, aceitou a tua salvação, foi um homem útil, não só porque foi um ministro da palavra, mas porque viveu uma vida dependendo da tua vontade, Deus. Sabemos que ele não foi pesado para ninguém, se sustentou através do seu ofício, que era fazer tendas, mostrando a nós que também no trabalho secular nós podemos viver de forma santa e repreensível diante de ti dos homens, ter o sustento e também ter uma vida, Deus, que possa manifestar a salvação em Cristo Jesus com as pessoas que nós nos relacionamos. Ajuda nesse ano que se inicia a sermos mais comprometidos com a tua obra, Deus, com a tua causa. Ajuda-nos também a termos nosso tempo a sós contigo, nosso devocional diário, a leitura da tua palavra para entendermos mais os teus propósitos para a nossa vida, para que dia a dia possamos fazer decisões que te agradam e que nos afastam cada vez mais do curso desse mundo e da influência da nossa carne. Perdoa os nossos pecados, obrigado por cada um que pôde chegar, aqueles que nos assistem pela internet. Abençoa a tua palavra, faz a obra em cada coração. É em nome de Cristo que eu oro. Amém.